para não perder. Tá gravando sim. Tá tudo Então tá certo. jóia. E você vai botar a gravação do Miro junto? Não, né? Minhas Não, a gatos, gente não. vai só fazer a sua gravação mesmo da apresentação. Estou de palhaçada. Pessoal, bom dia. Desculpe as brincadeiras aí, mas a gente tem de vez em quando brincar e a gente sabe que às vezes brincando pode fazer alguma brincadeira sem graça. É uma satisfação muito grande estar fazendo esse trabalho. Não foi ensaiado, né? Não é a primeira apresentação que eu vou fazer, não pode estar assim, pode parecer um pouco confuso para o médico que sabe de sífilis, porque, pelo que eu entendi, Bianca, era para falar um pouco da doença, né? Para o grupo, né? Para mostrar um pouco da doença. Então, eu fiz aqui uma mistura, botei algum contexto inicial, porque eu espero que vocês entendam que, para mim, falar de sífilis é uma coisa assim, vocês vão perceber da onde eu venho com essa história de sífilis. É um caminho muito grande. Não tem um dia, e a Angélica está aí, que pode confirmar, quase todo dia, num dos nossos grupos do WhatsApp, né, Angélica? Tem alguém questionando uma mulher com VDRL 1:8, o marido não sei o quê, ou ela negativa e o marido positivo. Todo dia, quase, a gente tem esse tipo de questionamento no nosso dia a dia. Então, é uma doença que é uma grande imitadora e não é à toa que nós estamos aqui falando sobre esse trabalho. Então, espero que vocês entendam o contexto que eu bolei, espero que agrade, e eu vou fazer uma mistura. E acabei de passar para vocês no e-mail alguns slides que eu fiz ontem. É isso aí, vamos começar com o nosso trabalho, que é falar sobre sífilis, história, arte e ciência, que vai ser esse nosso trabalho que eu estou assim, empolgadíssimo. E quero revelar para vocês que talvez, esse talvez aí pode entrar já como certeza, vai ser um dos 5 grandes trabalhos da minha vida, envolvendo tudo. Envolvendo não só trabalho, mas envolvendo a vida como um todo. Eu estou muito, muito excitado para fazer esse trabalho. E para a gente entender o nosso presente, eu sempre coloco isso em algumas situações, a gente precisa conhecer o passado. Nós estamos vendo aí esse Covid, nós estamos vendo ministro que entra, ministro que sai, presidente de um país, artista. Quer conhecer a atitude dele agora? Comece a ver um pouco do passado da vida dele, que você vai ter uma noção muito grande de quem é essa situação. E também para ver aonde nós estamos, os cientistas já estão descobrindo água pela primeira vez em planeta extrasolar. Quer dizer, o conhecimento está sendo uma situação para nós absurdamente grande, embora eu acredito que tenha muita coisa ainda para se descobrir, e nós tendo a necessidade de falar de situações como fome, como água potável, como rede de esgoto, como tuberculose e como sífilis. Então, eu venho dessa casa, um dos meus 3 tripés em termos de trabalho, né? A UF, a Sociedade de DST e todo esse trabalho que a gente tem feito por aí, eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesses a declarar para vocês. Agradeço
mais uma vez, essa confiança e quero dizer que está aqui falando para vocês tentar botar algumas minhocas na cabeça de vocês, botar aí algumas alterações, revolucionar alguma situação. Então, é o que eu acho que um palestrante tem que fazer. Tem que mostrar suas inquietudes e, no final da apresentação, que cada um saia inquieto. Vocês assistirem é um ato político, é um ato de desejo, não é político partidário, tá? É um político e vocês decidiram espontaneamente fazer isso. E queria que cada um refletisse sobre todas essas situações. Isso, para mim, é o meu dia a dia de quando eu vou conversar num papo, até para aprender lá sobre o Miro. Quer dizer, é uma decisão que a gente vai refletir. Eu gostaria que cada um fizesse essa revolução aí, refletisse e visse o que está passando. Da minha atitude como médico, como pai, eu sempre coloco isso, que eu acho que é importante. Acho não, tenho plena convicção. É pessoa. E hoje até, eu tenho dúvida se é a pessoa. Eu, em breve, vou modificar. Essa é a minha última vez que eu apresento esse slide. Deixei de propósito. Eu vejo que não é mais a pessoa. Covid mostrou, mais uma vez, para a humanidade que o ser humano não é tudo, não é o centro desse universo, né? A gente tem que pensar que a gente faz parte desse universo. É valorizar o universo, valorizar o ambiente, valorizar o equilíbrio. Então, onde tem agora pessoa, para mim está valendo o equilíbrio entre nós. Porque se nós fôssemos realmente o centro de tudo e mandasse tudo, a gente não estaria passando o que está passando. Então, tem N outras forças que competem com nós. Então, nós temos que manter o equilíbrio. E isso é uma frase muito velha de Galileu Galileu, dizendo que a única finalidade da ciência é de aliviar a canseira da existência humana. E, mais uma vez, eu coloco a existência das nossas vidas. Eu, hoje em dia, tenho plena consciência de que o homem é um pedacinho de tudo isso daí. Então, e deve estar, todo o que a gente descobre deve estar em cima disso. E da onde vem esse trabalho? Da onde vem esse karma, meu Deus? Eu sou formado em 81. Em 1980, eu fiz uma apostila sobre sífilis e a gente vendeu para arrecadar dinheiro, é como se fosse um trabalho de conclusão de curso. E já tem aí 30 anos que vem, eu não me lembro ao certo de onde apareceu, eu mostrei para vocês no slide que está no e-mail mais dados dessa minha exposição, dessa minha procura, desse entendimento, mas é uma das doenças que me apaixonou, porque ela me intriga muito, ela me desafia muito. E quando a gente vai analisar, talvez ela seja muito simples, mas por ser muito simples, ela engana. A sífilis é a grande imitadora. E outro detalhe também no meu comportamento é a minha forma de agradecimento. Eu agradeço a tudo. Acho que vocês já perceberam. Eu quero conviver com tudo isso e entender. E talvez, né, esse comportamento seja até comportamento mesmo de um treponema, que quer participar de tudo, que quer ficar por ali, ele anda.
e ele se interessa por todas as situações. Então, esse preço é do tempo do cruzeiro. Bianca, você era do tempo do cruzeiro? Não, né, Bianca? Você não viveu o cruzeiro, não. Eu acho que daqui pouca gente viveu o cruzeiro, hein? Precisa falar, não, mas é da onde vem isso daí, desse tratamento meu da pessoa, 85, quando eu fiz o meu primeiro livro-texto, eu já tinha essa atitude, não ter atitude preconceituosa sobre a sexualidade. Talvez a sífilis também seja. Ela pega não só prostituta, daquela coisa de doença venérea, ela entra em qualquer sociedade. A sífilis não tem preconceito. Né? Não tem preconceito. E também no atendimento, emitir diagnóstico baseado em suposições sem averiguar quadros clínicos. A sífilis também entra ali. Se você bobear, ela passa por qualquer outra situação. Ela não toma atitude de juiz. Se é puta, se é promíscuo, ela está ali no meio. E ela também participa de uma trama emocional, existencial, que vocês vão poder olhar como que a sífilis está no meio de uma situação muito grande da sociedade. Essa é a Biblioteca Cívica de Verona, né, lá em cima, e esse é o livro de 1530 do Girolamo Fracastoro, que o nome botou Hieronymi Fracastori, porque hoje nós estamos vivendo na época do inglês, mas já foi a época do latim, já foi a época do francês. Eu espero viver a época do português, mas hoje é inglês, mas tudo já foi no latim, né? Sífilis, sive, morbus gallicus, que era sífilis, o mal francês, porque ninguém queria essa doença. Então, essa é a história do poema de 1530, no qual o autor, o Hieronymi Fracastori, ou Girolamo Fracastoro, ele coloca a doença como um problema dos deuses para um pastor que gostava mais do rei do que dos deuses. Ele deu uma doença para ele. E o nome dele era sífilis. Ninguém sabe de onde ele surgiu isso. Tem uns detalhes que a gente pode já até falar no meio da nossa exposição, a gente vai comentar isso, mas é uma doença muito antiga, muito estudada e muito trabalhada, aí ainda muito presente no nosso dia a dia. Só para vocês terem uma ideia, em 1891, um grupo norueguês acompanhou sem tratar pessoas com sífilis, a história natural da sífilis não tratada, para ver como a doença evoluía, chamado estudo de Óslo. Então, o pessoal não tinha um tratamento grande, né? Não era um tratamento bem definido. Você vê da onde vem já o trabalho. Então, eles estudaram e delimitaram como a sífilis evoluía de cancro duro para roséola, até levar doente, paciente com neurosífilis. E isso foi norueguês, em nórdicos, em branco. Então, já se conhecia essa doença, porém, os americanos resolveram, no estudo de Tuskegee, fazer com negros, porque embutido talvez nesse preconceito, o americano que já conhecia o estudo de Óslo queria documentar que o corpo do negro era mais fraco. E aí começou a conduzir, entre 1932 e 1972, ou seja, começou numa era pré-penicilina,
Mas quando a penicilina surgiu na década de 40, que tratava tudo, esse grupo de americanos patrocinado pelo governo americano, pelo Serviço de Saúde Pública americano, eles continuaram com o estudo porque eles queriam documentar se a evolução natural da sífilis não tratada em indivíduos negros americanos era igual aos noruegueses, que o mundo já tinha um estudo da história natural. Ou seja, mostrando aí uma mistura total de preconceito, racismo, uma confusão muito grande. E na história, essa enfermeira, a Miss Everett, ela, junto com um médico que trabalhava nesse estudo nessa cidade de Tuskegee, no Alabama, eles dois conversaram e aceitaram conduzir a pesquisa porque eles queriam provar que o corpo do negro era igual ao corpo do branco. Olha que coisa sensacional do ser humano. Os seres humanos brancos do serviço de saúde queria documentar que o corpo do negro era mais fraco. E dois profissionais de saúde negros queriam e aceitaram a pesquisa para documentar que o corpo do negro era igual ao corpo do branco. Só que isso foi descoberto e acabou dando uma confusão enorme. E o presidente Bill Clinton fez uma solenidade na Casa Branca para pedir desculpa a negros vivos ainda. Isso deu um filme chamado Miss Everett's Boys, que é a tradução em português é Cobaias, que eu indico para todo mundo assistir como um filme para a gente revisitar toda essa história. Não parou aí. Um grupo americano, lá em 1946 a 48, ou seja, pós-penicilina, fez o mesmo com 5.500 da Guatemala, profissionais do sexo, prisioneiro, criança, paciente psiquiátrico, uma festa na Guatemala. Fizeram o mesmo na Guatemala, né? E isso foi descoberto também, e o Obama pediu desculpas, marcou uma solenidade, foi por telefone e pediu desculpa ao povo da Guatemala. No Brasil, em 1929 a 1956, teve no Brasil e no mundo um grupo, porque já se conhecia as características do treponema, que morre ao calor, é uma bactéria muito sensível que morre ao calor, e aí o pessoal, para tratar pacientes com neurosífilis, injetava plasmódio, fazendo um quadro de malarioterapia, ou seja, injetava o plasmódio, o indivíduo ficava com febre vários dias, mais de uma semana. Ele acreditava que essa febre destruía o corpo, no corpo do indivíduo treponema, e aí depois dava quinino para matar o plasmódio. Eu conversei no Rio, estou recuperando, tentando ver dados da família, com o professor Caruso Madalena, que era um professor da Casa de Saúde Doutoreiras, que fez malarioterapia no Rio de Janeiro. Isso já é antigo e várias pessoas, vários pesquisadores, botavam o indivíduo dentro de uma panela e aquecia ele para acabar com o treponema. E vocês podem olhar ali, numa das panelas,
que botava que era o mal de Nápoles. Então, o francês falava que era mal napolitano, o napolitano mal francês, outro mal inglês. Ninguém queria sífilis e até hoje vocês vão ver, até hoje, falar em sífilis causa um mal-estar. Vocês vão ver nesse slide meu, a gente tem uma página chamada Elimina Sífilis e eu posto coisas no Facebook e o Facebook rejeitava. Eu pagava $5 para poder dar um impulsionamento e o Facebook negava. Nem o Facebook quer sífilis, meu Deus do céu. Olha que coisa impressionante. E aí eu tive, né, e não era lesão sifilítica, eu botava um quadro, e botava em sífilis, botava um evento do Cremerge, e o Facebook negava, até que eu fiz uma carta puto da vida, reclamando, dizendo que ia denunciar na imprensa, que o Facebook rejeitava o impulsionamento de uma ação educativa, uma ação de dados de educação e saúde, até que eles resolveram aprovar o meu impulsionamento numa página que eu tenho chamada Elimina Sífilis. Ou seja, se lá em 1500 ninguém queria a sífilis, hoje, em 2020, nem o Facebook estava querendo. Precisou eu fazer um trabalho. E que doença é essa que ninguém quer? Em 1906, o Wassermann, e eu não sei o que ele fumou naquela época, mas ele pegou extrato alcoólico de macerado de coração de boi, mais lecitina e colesterol, misturou isso tudo, fez um quadro chamado cardiolipina e pegou uma gota de um indivíduo com sífilis e viu que deu uma floculação, deu uma alteração na placa e ele diz, isso é um teste para sífilis. Então, nós temos uma doença falada, conhecida, documentada mesmo, sem historinha para boi dormir, há mais de 600 anos. E temos diagnóstico há mais de 100 anos. E temos a dificuldade e temos a sífilis no mundo. E, por outro lado, a penicilina, que foi descoberta em 1928 por acaso, o Fleming saiu de férias e ficou as placas de estafilococcus, placa de cultura, né? Eu tenho umas plaquinhas que você faz o meio e semeia coisa ali para crescer bactéria. E aí, quando ele voltou, ele viu que a placa contaminada tinha um líquido e que varreu, que limpou a placa com colônias de estafilococcus. Ele falou, caramba, isso daí matou. E ele começou a pesquisar e viu que aquele bolor, que tinha um fungo, que era o Penicillium notatum, que produzia um líquido que botava esse líquido numa placa com cultura de estafilococcus, matava o estafilococcus. E aí ele deu o nome de penicilina, porque vinha de um fungo, Penicillium notatum. Só que o Fleming não conseguiu purificar, mas ele descreveu numa placa, como se fosse um chatzinho de uma tela, a publicação original. Hoje a gente tem que publicar no The Lancet, no New England, no Nature, e uma das maiores descobertas do mundo foi um relato que ele falou, olha, pessoal, eu vi isso, e deu disso, e deu o nome de penicilina. Então, nós temos uma doença
que tem uma clínica enorme, que tem o diagnóstico de 100 anos conhecida e que tem o tratamento, pelo menos conhecido, e já comercializado a partir de 1940, quando conseguiu-se, então, purificar a penicilina para injetar no indivíduo. A penicilina não consegue ter produção em comprimido, ela é simples, ela é sempre porque ela não fica estabilizada quando se coloca em comprimido. Ela só se mantém estabilizada quando se mantém em líquido, e mesmo assim tem que ser na aplicação. Você não consegue. E se você pega o pó e joga na boca, inativa no suco gástrico. Então, nós só temos penicilina injetável e temos essa doença, que, para resumir, o diagnóstico tem 100 anos e o tratamento tem, no mínimo, 80 anos. E ainda tem sífilis todo dia. E da onde vem a briga do Brasil? A briga do Brasil, em 1993, foi lançado que nós iríamos eliminar a sífilis congênita até o ano de 2000. Tudo isso é bem documentado. Esse é um plano de bases técnicas para a eliminação da sífilis congênita, lançado pelo Ministério da Saúde, e eu estava lá lutando para eliminar a sífilis até no ano 2000, e agora nós temos a Angélica como um dos representantes aí para a gente eliminar a sífilis, e pelo menos o município, né, Angélica? A gente não quer eliminar a sífilis no Brasil, a gente queria dar uma placa, dar uma comenda a um município que documentar que não tem sífilis congênita. A Angélica está aí representando o Ministério da Saúde, o Gerson, os diretores. E a coisa não evoluiu direito, e em 2000, e mais o Barjas Negre lançou o novo encaminhamento para poder continuar tentando eliminar a sífilis. Foi o Barjas Negre. Não tem um ministro na saúde do Brasil que não tenta eliminar a sífilis. E todos eles vão embora com a sífilis aumentada. Eu acho que deve ter um karma. Quando o ministro fala, vou eliminar a sífilis aumenta. Eu não sei o que acontece. O Temporão, em 2007, lançamos um site, lançamos o Elimina Sífilis. Fizemos um trabalho grande e nada. Em 2011, o ministro Padilha e a presidente Dilma, olha que coisa sensacional, colocaram como meta de governo. O Brasil já teve meta de governo eliminar a sífilis. Foi o programa de governo. Será o programa de governo para o Departamento de DST, AIDS e hepatite virais. E a sociedade civil são importantes monitoramento para eliminar a sífilis. Caramba! E o que aconteceu? Aumentou. Esse é outro ministro. Tem um ministro aqui no meio, tem um ministro aqui no meio, tem um bocado de gente aqui no meio. A antiga diretora, querida colega, amiga Adele Benzaquem. Eu estou aqui no lançamento, em 2016, de mais um Elimina Sífilis. E a coisa continua aumentando, apesar disso tudo. Então, colocar no ministério que nós vamos resolver o problema da sífilis ou diminuir, isso não é falta. Nós temos, mas aumenta. Quais são as expectativas do mundo? As expectativas do mundo são essas, aumentando. Né? Basicamente, 500 milhões de novos casos de tricomonias,
que é o Trichomonas vaginalis, de gonorreia, de clamídia e de sífilis. São as 4 doenças sexualmente transmissíveis mais prevalentes no mundo. Só para ter um termo de comparação, o mundo tem hoje cerca de 50 milhões de pessoas que vivem com HIV. E nós temos 500 milhões de pessoas, 500 milhões de casos novos. 500 milhões de casos novos de doenças sexualmente transmissíveis. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, ela tem um volume muito maior. Todo o diagnóstico dessas doenças são simples e fáceis e o tratamento também. Tricomoníase, uma lâmina fresca do conteúdo vaginal ou uma citologia. E o metronidazol trata. Neisseria, uma lâmina de grano, um corrimento uretral faz o diagnóstico, na maioria das vezes. E um antibiótico em dose única faz o tratamento. Clamídia trachomatis, o diagnóstico é um pouco mais complicado, é por biologia molecular, mas nós temos. E o tratamento pode ser até dose única de uma medicação oral. E a sífilis, aquela cardiolipina que nós falamos, de 1906, e uma dose de penicilina trata. E, em contrapartida, nós temos outra doença HIV, que precisa de um volume grande para diagnóstico. E uma coisa que eu queria dizer, quem mais tem uma DST, quem mais tem um HIV, uma clamídia, uma sífilis, é quem já tem uma DST. Então, se a gente conseguir diminuir as DSTs, nós vamos impactar tranquilamente vários outros problemas da área genital. Que fique isso bem claro. E esse é um dado hoje do Ministério da Saúde, que tem um quadro de notificação que pode ter falhas, mas é muito bom, porque nós temos bem documentado no Brasil, a coluna azul é sífilis adquirida, homem e mulher. A coluna laranjinha é a sífilis só em gestante. E a linha azul, com as bolinhas, a linha vermelha, com as bolinhas vermelhas, é de sífilis congênita. Então, esse é o quadro do Brasil. Só aumentando. Só aumentando. Pode ter algum exagero aí? Pode. Pode ter um VDRL, uma cicatriz sorológica aí, que o indivíduo colocou e notificou como sífilis? Pode. Mas, com certeza, vai ter muitos casos de sífilis que não chegou a ser notificado. Por exemplo, o serviço de saúde suplementar não é rotina notificar sífilis no consultório. Então, como o Brasil tem uma média de 35% do serviço de saúde sendo atendida pela medicina suplementar, a maioria absoluta dos casos não estão aí. E, por outro lado, muitos casos também não são notificados. Então, esse número é um número que a gente pode confiar como vendo uma tendência do nosso problema. E aqui, um outro dado, uma outra barra que mostra a captagem no Brasil com a incidência de sífilis congênita e sífilis em gestante. A barra mais escura é sífilis em gestante. A barrinha mais clara um pouco é a sífilis congênita. Podem observar que tem município como Porto Alegre, tem município como Recife, como João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina, que notifica mais sífilis congênita do que sífilis em gestante. Ou seja, o neném nasceu com sífilis congênita, mas a mãe não foi notificada. Então,
é erro que precisa ser corrigido. Porém, é um dado importante para a gente avaliar. E tem município como Rio Branco, que tem um volume enorme de sífilis congênita e um número menor de sífilis congênita, de sífilis em gestante e menor em sífilis congênita. Ou seja, provavelmente tratou a mãe e protegeu o filho, como Cuiabá, como Goiânia, como outras situações. Então, esse é um gráfico que nós temos problema para sífilis até no registro dentro do hospital, que registra a criança e não registra a mãe. E esse quadro aqui é para sentar e chorar. Sentar e chorar. Não é à toa que a gente vê aí os problemas, né? Sífilis congênita, sífilis adquirida, sífilis em gestante, óbitos, o volume aqui de estado é maior do que muitos países. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que está mais ou menos aqui. Olha o volume do Rio de Janeiro, Deus do céu. É o maior número de óbitos no país, com 52 óbitos no ano, em 2018. Então, essa tabela aqui é para qualquer secretário de saúde ficar com vergonha e fazer o trabalho no dia seguinte, porque é uma doença que independe de máscara. Não é uma doença de isolamento social, é uma doença de uso de preservativo, mas é uma doença, por exemplo, no caso de sífilis congênita, que é uma boa qualidade do pré-natal para fazer o diagnóstico e tratamento. Então, esse é um quadro no Brasil. A importância do nosso trabalho é mostrar também com a nossa exposição essa situação do país para que a gente consiga minimizar. Para os médicos, caramba, isso daí é muito triste, é muito chato ficar falando, mas a sinonímia é luz, vem que ninguém gosta de falar, como se fosse lepra, que botaram no Brasil, hanseníase. O mundo inteiro as pessoas têm lepra. No Brasil é Hansen, porque lepra é um nome que fica meio pesado, né? Então preferiu chamar de luz, que é um flagelo da humanidade. Cancro duro, porque é a lesão inicial. Protossifiloma é a lesão. Conceito da sífilis é uma DST, uma doença de sexualmente transmissíveis, hoje conhecida como IST, para melhorar o ouvido, porque fala que IST é uma infecção sexualmente transmissível e tira o conceito de doença. Quando nós colocamos doença sexualmente transmissível e tiramos o nome de doença venérea, que é Vênus, deusa do amor, é porque doença venérea, deusa do amor, e amor não é igual a sexo. A doença venérea era a doença de prostituta, então nós colocamos doença sexualmente transmissível para poder melhorar o ouvido. Aí agora o mundo coloca infecção sexualmente transmissível para melhorar o ouvido e dar um conceito melhor também à doença. Porque nem sempre a pessoa tem uma doença, que é sinal e sintoma. Sinal é o que eu vejo, sintoma o que a pessoa relata. É uma ferida, é uma mancha, é uma ferida, ou eu vou aferir a febre. Isso é um sinal. Sintoma é o que a pessoa relata. Doutor, está ardendo. Eu não consigo medir a ardência. Doutor, ontem eu tive febre. Eu não vi a febre de ontem. Então, sinal e sintoma é doença. E infecção, a pessoa pode ter
sem notar muito bem isso. É uma sífilis que está no sangue e eu só consigo descobrir pela sorologia. É uma clamídia que está no canal do útero, do colo uterino, e eu só consigo saber se eu pegar essa secreção. Então, porém, pessoal, chamando de infecção, de doença sexualmente transmissível, de doença venérea, o importante é que o médico, profissional de saúde, que o profissional de marketing, de comunicação, que a população geral não tenha preconceito. Você pode chamar de doença venérea sem preconceito e pode chamar de infecção sexualmente transmissível com baita preconceito. Então, eu não me preocupo com o nome, eu me preocupo com a atitude de cada um. Então, é uma doença que pode ser transmitida, uma doença sistêmica de pai para mãe. O período de incubação é de 21 a 30 dias após o contato infectante. Pode variar de 10 a 90, na maioria das vezes, em 30 dias. Então, isso é bom que todo mundo saiba, porque você pode namorar uma santa e ontem, ou antes de ontem, ter ido para a maior zona, fez um swing, um bacanal, uma relação com múltiplas pessoas. Hoje é quarta, isso foi na segunda. E hoje você me apresenta uma ferida. Não foi de segunda-feira, se for sífilis. Se for sífilis, foi da relação de 20 a 30 dias. Então, o médico precisa conhecer tudo isso para poder não ter o preconceito de colocar sífilis em quem não tem. Então, é claro, depende também da virulência, da resposta. É uma bactéria chamada Treponema pallidum. Pallidum porque ele não se cora pelo Gram. É uma bactéria que a gente não consegue corar, a não ser fazer uma impregnação pela prata, não se cora pelo método mais tradicional de bacteriologia. Algumas bactérias são assim, não se coram pelo Gram. Porque quando se cora pelo Gram, a gente diz que é Gram negativo ou Gram positivo, que facilita. É uma bactéria que não se cora pelo Gram, não se consegue crescimento fácil só no testículo de coelho, que a gente consegue fazer com que ele se reproduza, não tem meio de cultivo especial para ele, morre ao detergente e antissépticos comuns. Por isso é que se brinca no dia a dia. Lavou, está prontinho para outra, porque mata ali as bactérias. E é sensível ao calor. Então, esse é o meu treponema, são as características da minha bactéria. E a doença que nós conhecemos desde Diógenes, desde 1800, que nós conhecemos, no final da década de 1890, é a cronologia. Aparece a lesão inicial de cancro duro, depois tem a adenite satélite, são ínguas. Se o doente faz o cancro duro na boca, a lesão é na boca. A adenopatia é no pescoço. Como a maioria das vezes a adenopatia satélite, a lesão do cancro duro é no genital, a lesão inicial ou primária, dita primária, aparece na virilha. Tem as roséolas, manchas avermelhadas, que tem um período, tem as sifílides, outras lesões que simulam N situações, e isso é considerada sífilis recente. Sífilis com o treponema que tem lesões habitadas pelo treponema. Quando eu falo lesão habitada, é habitada pelo treponema. Depois, a gente não vê mais lesão habitada, na maioria das vezes, e ela entra num período de latência,
Ou seja, o indivíduo tem sífilis, mas não tem lesão. O lado da epidemiologia é paciente sem lesão, a infectividade é muito pequena. Pode ocorrer, mas é muito pequena. Quem mais contamina, no caso de sífilis, são as lesões recentes. E depois vem a sífilis latente tardia, com mais de 1 ano, e entra na sífilis tardia. Em torno de 40 dias, o sangue já positivo. Nós estamos vendo aí a brincadeirinha da Covid, que recuperar o vírus através do RNA no nariz tem que ser 1, 2, 3 semanas depois dos sintomas. A sorologia só se dá tanto tempo depois dos sintomas. As doenças são assim. No primeiro dia de cancro duro, é possível que não tenha sorologia, ou seja, formação de anticorpos. Isso é chamada sífilis recente. Sífilis recente, latente ou tardia é o nome certo. Ponto. Americano coloca errado a sífilis primária, secundária e terciária. Em termos de fisiopatogenia, é recente, tem lesão. Latente, não tem lesão. E tardia, quando a sífilis já está velha. Porém, nós conhecemos muito e até temos na nossa ficha de notificação a sífilis primária, que quer dizer somente cancro duro e adenite. Quando eu falo atendi o paciente com sífilis primária, eu estou dizendo que o paciente, a paciente tem o cancro e adenite. Ponto. Se ele não tiver cancro, não é primária. Eu escrevi errado. E no Brasil e no mundo se escreve errado há muitos anos. E nós temos que combater. Eu brigo todo dia no ministério, nas sociedades. Por quê? Porque se eu tenho o conhecimento, o conceito errado, eu não faço o devido tratamento, nem a devida notificação. Então, vai aqui, mais uma vez, agora escrito, hoje, dia 14 de julho de 2020. Primária, secundária e terciária, eu aceito, não vou brigar com ninguém, não vou mandar prender nem nada, mas eu quero que a pessoa saiba o que está fazendo. Primária é quando tem cancro e adenite. Secundária, quando tem manchas no corpo e lesões no genital da mais diversa. Latente é quando não tem manifestação clínica e tardia, quando não tem e quando tem manifestação com mais de 2 anos. Ok? Então, primária, secundária e terciária, fisiopatologicamente é errado. Conceito correto: recente, latente, tardia. Aceito, não brigo. Porém, todo mundo que fala primária, secundária e terciária deveria saber o que está escrevendo. É uma pena, porque ele fala primária e muitas das vezes a paciente está com sífilis secundária. Ele não sabe o que está escrevendo. Esse é sífilis primária, é a lesão inicial. Cancro duro, porque se eu palpar essa lesão, o processo inflamatório é linfoplasmocitário. São células de defesa que enduram. Mais comum no homem do que na mulher. Olha, o cancro duro é diferente de um para outro. Esse é cancro duro e esse é cancro duro. Esse é cancro duro. Cancro duro.
Cancro duro, raro. Eu conto na palma da minha mão as fotos que eu tenho de cancro duro em mulher, porque a maioria das lesões é no genital. Essa foto é muito velha, tão velha, que é do tempo que se colocava a mão no genital sem luva. Olha que velhice tem essa. Hoje nem isso a gente pode. Está errado, né? Então, essa é a lesão de cancro duro em mulher. Por que eu insisto nisso? Porque raramente a gente vê um cancro duro em mulher. Esse aqui é um slide, se eu não me engano, cedido, é foto de uma paciente cedido por Adele Benzaquem. A gente troca muitas figurinhas. Essa, olha, tem lesão C no genital, não é cancro duro. Tem adenite, mas já tem lesão na palma da mão, que a gente brinca chamando a assinatura do indivíduo sifilítico. Quando tem lesão em palma da mão e planta do pé, junto com roséola, a gente pode garantir que é sífilis. Ninguém explica por que a roséola dá lesão na palma da mão e urticária não dá. Lesão na boca não é lesão de cancro duro, é roséola sifilítica altamente habitada, que tem treponema, lesão em palma da mão, lesão em genital. Essa criança passava pomadinha para fissuras e, na verdade, era abuso sexual em criança. Essa estava sendo confundida como verruga genital e era condiloma plano sífilis. Gravem. Sífilis é uma das doenças que mais imitam na vida. Sífilis é a grande imitadora da medicina. Por isso, tem uma frase dita por vários colegas no Rio de Janeiro, no Brasil, e eu ouvi isso da boca de colegas do Rio de Janeiro, de dermatologistas, que sífilis é a grande imitadora da medicina. Por isso devemos pensar sifiliticamente. Olha que coisa, olha que frase. Pensar sifiliticamente. Qualquer coisa que passar na sua frente pode ser sífilis. A ortite pode ser sífilis. Um nódulo no osso pode ser sífilis. Uma mancha no braço pode ser sífilis. Queda de cabelo pode ser sífilis. Uma mancha no corpo pode ser sífilis. Qualquer área do corpo pode ter sífilis. Essa paciente foi encaminhada para mim para tratar corrimento por coceira. Feridas de tanto coçar. Era ferida de sífilis. Grávidas com roséolas, manchas pelo corpo. Se o indivíduo é branco norueguês, a mancha é vermelha. Se é moreno, negro, a mancha é cupra, é uma cor mais escura. Então, muito cuidado. Não é mancha vermelha. São manchas avermelhadas, cor de cobre, que podem simular esse quadro de dizer que o treponema está aqui, que o treponema está no sangue. A sífilis, lembram da doença? Lembram da classificação? É uma doença sistêmica. Doença sistêmica é doença que invade o sangue. O treponema invade a pele, no genital, na boca, de onde ela pega, no ânus, vai no linfonodo satélite, se multiplica, cai no sangue e se espalha. E volta para fazer a lesão inicial de cancro duro, protocifiloma, ou então chamada de sífilis primária. Mas a sífilis já está no sangue. Por isso é tão importante sífilis numa mulher grávida. Sífilis é uma das maiores imitadoras. É a doença que vale pensar em ter qualquer coisa. Eu estou ficando maluco, faz uma sorologia.
Eu estou ficando deprimido, faz uma sorologia. Eu estou com uma ferida, faz uma sorologia. Devemos pensar sifiliticamente. Porém, pensar é uma coisa, dizer e tratar é outra. Nós temos que fazer os verdadeiros diagnósticos. E a sífilis é uma doença, pessoal, tão danada, tão danada, tão danada, que a pessoa pode ter sífilis, morrer de sífilis com seus exames negativos. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, o diagnóstico laboratorial é ver o treponema, e eu estou pensando na nossa exposição para ter filmes mostrando o treponema, ou então ter até ao vivo. O treponema é muito complicado, mas existe uma outra bactéria prima irmã, muito parecida, que é cultivada, que é bem fácil de fazer, e o exame laboratorial é praticamente igual, que é uma bactéria chamada Leptospira. A Leptospira não se cora pelo Gram e a gente pode botar num caldo. Então, a gente pode brincar ou ter o vídeo para a pessoa olhar no microscópio, ou então até na exposição, seria o top, ter lá o campo escuro para o indivíduo olhar a bactéria. Claro que se for Leptospira, a gente diria ali que é uma bactéria parecida, não é o treponema, mas é praticamente igual, porque ela é muito móvel, é uma minhoca, é uma minhoca. É a minha treponema, esse é o meu treponema, que eu tenho o meu bichinho de pelúcia, que eu ganhei, que é o meu treponema, que às vezes eu boto ele aqui. O meu treponema é amigo, tá? Eu convivo com ele bem e vivo aqui com o treponema. Então, é uma bactéria que não se cora pelo Gram e temos que fazer as sorologias. São dois tipos. A não treponêmica, chamado de Venereal Disease Research Laboratory. Então, olha que coisa bacana. Eu mudo o nome para infecção sexualmente transmissível para não ter preconceito, e o meu exame mais badalado é doença venérea. É o Laboratório de Pesquisa de Doença Venérea. Então, por isso que talvez lá nos Estados Unidos o CDC continua a chamar de STD, de doença sexualmente transmissível. Um dos maiores periódicos do mundo é o STD, que é a doença sexualmente transmissível. E o nosso exame mais badalado do mundo é o Venereal Disease Research Laboratory, que muita gente pede o VDRL e nem sabe o que significa. Significa doença venérea. Ponto. Então, eu posso falar que a senhora tem uma doença venérea e não ser preconceituoso, ser amigo, cumprimentar. Quantos médicos, quando acaba a consulta, cumprimentam o paciente? É raro, nós no DST cumprimentamos numa boa e chamamos de DST. Ou reação treponêmica, que envolve a fabricação no FTA, envolve a fabricação de anticorpos treponêmicos. Ou seja, se injeta o treponema no testículo de coelho para manter treponema vivo. Existe aí um movimento no mundo para diminuir isso, para não matar tanto coelho, para fazer outros exames. Por isso o mundo está usando muito as técnicas automatizadas de quimioluminescência para diminuir essa coisa de manter treponema em testículo de coelho. O esquema de diagnóstico é mais velho do que sentar de nádega. Tem lesão, tem campo escuro, imunofluorescência, reação em cadeia
ou impregnação pela prata. É uma técnica simples que, quando tem muito treponema, é fácil fazer. E aí trata. Não tem treponema, o teste não tem lesão, faz o teste, reator. Então, é um esquema de diagnóstico que envolve a procura da bactéria, que não é simples. Hoje nós temos o PCR. Só para ter uma ideia, hoje o PCR, eu faço coleta de suave no meio da rua para coronavírus e há 80, 60 anos, ou pelo menos 50 anos, 50 não, uns 40 anos, eu tenho PCR para treponema e as pessoas nem sabem. A maioria dos médicos nem sabe que eu posso fazer um PCR para treponema. Ou seja, é um preconceito também para se disseminar o conhecimento. VDRL, então esse é um esquema, né, que a gente tem que saber para comparar também, para dizer que o VDRL a gente serve sempre para quantificar a quantidade de anticorpos no sangue, para fazer o acompanhamento. Então, é uma doença que eu tenho que ter um gingado. Eu tenho que saber o diagnóstico e tenho que saber acompanhar o controle de cura. Por isso que lá atrás eu falei naquela seta, naquele gráfico, pode ter ali muita gente com cicatriz sorológica que foi tratada como sífilis. Por quê? Porque a sorologia pode ficar positiva ad eterno, mostrando o campo escuro aqui embaixo, esse amarelinho é o campo escuro, tudo escuro. Por isso é que eu comecei o nosso trabalho no escuro e, de repente, a noite brilhou com os treponemas ao vivo. Aqui é impregnação pela prata, aqui é a imunofluorescência, que a gente vê o treponema. Tá claro? O treponema é grande, é uma minhoca que a gente está vendo aqui altamente móvel. Olha que doença! Gráfico americano. Na lesão primária, o VDRL pode falhar em 20%. Ou seja, a cara tem. O cancro duro, se eu não pesquisar o treponema no cancro duro, a sorologia é negativa. Na fase secundária, não. A fase secundária é praticamente perfeita para fazer o diagnóstico sorológico. Na fase latente, não tem sintoma, o VDRL falha. E na fase tardia, o indivíduo pode ter neurosífilis, sífilis tardia e 30% CVDRL não reator. É uma doença muito intrigante. E muita gente fala que o FTABS, absorção de anticorpos treponêmicos fluorescentes, não falha nunca, falha. Na fase primária, falha em 17%. Na fase secundária, não falha. Mas na fase latente, falha pouco, e na fase tardia, falha até em 5%. Ou seja, o indivíduo pode ter sífilis tardia com VDRL não reator e FTABS não reator. Vai ter que ser muito bom médico, vai ter que pensar sifiliticamente, vai ter que juntar todos os quadradinhos no miro. O miro aqui vai ser fantástico para juntar todos os post-its e falar: é sífilis tardia, embora os resultados laboratoriais sejam negativos.
ele vai ter que formar o dado clínico para poder olhar, para poder fazer uma punção licórica, não encontrar VDRL, mas encontrar alterações que façam com que ele trate. Já fiz isso na vida e já fiz isso com pai de médico. Já fizemos diagnóstico de sífilis tardia em pai de médico com tudo negativo, mas nós fomos juntando os post-its do Miro até que chegamos à conclusão que valeria internar e fazer tratamento com penicilina cristalina. Está aqui o teste, é no olho, o VDRL, tá? Que é um laboratório americano que comercializou e popularizou esse diagnóstico. Depende do olho da gente, é um exame muito grosseiro, muito grosseiro. Se eu estiver cansado, eu posso dar positivo, posso dar negativo. Dependendo da marca do teste, um exame pode dar 1/8, e outra marca pode dar 1/16. É um exame que tem muita falha e, infelizmente, no Brasil, nessa zona que a gente vive, nós não temos padronização. Então, na padronagem de comprar o mais barato, a licitação é sempre no mais barato e o mais barato nem sempre é o melhor. Observe pela bolsa. Compra uma bolsa, uma bolsa da Vitor Hugo e compra uma bolsa da Ling Ling ali no meio da rua. Compre um carro e compre um outro carro que tem airbag no carro todo, que tem freio ABS nas 4 rodas. Então, cada um é cada um. E no Brasil, infelizmente, a cultura nossa é a cultura do mais barato. Fuja do mais barato. Procure o melhor. E o VDRL é a zona que nós vivemos. Eu tenho que comprar o mais barato. E nem sempre o mais barato é melhor. Você imagina um caminhão roubado de mercadoria que fica 2, 3 semanas num campo que saiu da geladeira. Depois o cara vende isso pela metade do preço. Bota na geladeira, fica geladinho, está no prazo de validade, eu não tenho controle nenhum, as secretarias são uma zona, na maioria das vezes, não tem padronagem, compra um VDRL de uma marca que não tem padrão. E aí começa a dar um monte de resultado. Doutor Mauro, Pois não. é só interromper um pouquinho, tá? Um minutinho, gente. É só para lembrar, o Miro tá lá. Se vocês puderem já levar as perguntas, a gente não quer terminar a apresentação, doutor Mauro, mas é que a gente passou um pouquinho do horário. Vou correr. Então, assim, o que a gente pode fazer, acho que é pactuar aqui entre todos, que as perguntas podem ser respondidas depois por e-mail. Tá bom. Pode ser? Tá bom. E aí a gente volta para a apresentação, doutor Mauro. E aí vou pedir para todos assim, quem puder, entra no Miro, já coloca a pergunta. Eu não posso entrar no Miro, porque senão eu saio daqui, né? Não é isso? Na verdade seriam perguntas sobre a sua apresentação. Ah, tá bom. Tá bom. O que eu faço? Pode continuar. Então tá. Então isso aqui é exame nosso agora, tá? Exame de laboratório, eu fazendo. O exame altamente reagente, reagente fraco e não reagente. Olha como é que é um exame chato de fazer. É um exame difícil. Olha só, o fraco reagente para o não reagente. Isso daqui é bem, bem chatinho. E para bagunçar mais ainda, pessoal, nós estamos vendo aqui a bagunça que está no laboratório. Angélica, a gente precisa ver isso depois para os laboratórios. Público não, porque o público não usa muito o reagente da quimiluminescência. Mas na prática, olha, eu tenho um exame, olha que doença que o laboratório me diz, exame sífilis reagente, VDRL não reagente
e TPH não reagente. Como é que eu interpreto isso, meu Deus? Isso é exame meu, do dia a dia. Exame mandado para mim, de laboratório. Aí diz que o exame, olha, como luz. Luz é um exame automatizado. O cara bora luz, que é um nome do século passado, no exame que é automatizado. E ninguém decide isso, ninguém define isso no dia a dia. Então, nós temos 1000 desafios para CIFRES, eu vou correr. Esse é um trabalho feito por brasileira, apresentado no Congresso Brasileiro, mostrando os resultados errados de quimioluminescência, que é um exame automatizado mais feito hoje nos laboratórios privados e nos laboratórios de grande movimento. Então, os laboratórios de grande movimento estão tendo falhas no nosso exame. Então, nós temos aqui um compromisso muito grande para mostrar a realidade. E é o que eu falo, quer conhecer o nosso presente de preconceito, lidar mal com sífilis, fazer um diagnóstico mal, não debater muito? Falar no passado. Era mal francês, era mal inglês, era mal de puta, era doença venérea. Continua hoje. Continua hoje. Ninguém nos dá essa aula de quimioluminescência no dia a dia. E eles erram, olham, erram em várias amostras. Então, nós temos que mostrar, existem os algoritmos, o tradicional é fazer o VDRL e depois confirmar. Hoje, os laboratórios que fazem 500, 1000 exames por dia não usam mais o VDRL, não usam mais 1000 placas. Eles usam uma máquina que fazem a sorologia não treponêmica primeiro, que é a quimioluminescência, que a gente está pegando experiência agora. Eu mesmo fui conhecer isso daí tem 2 anos. Tem 2 anos que eu fui apresentado, porque eu leio o resultado do exame e deu uma zona. Nós estamos no meio de uma zona. Ou seja, faz o exame e depois faz o VDRL. E uma coisa fantástica, mas nós não temos no Brasil, é o automatizado. Totalmente automatizado com os dois. Existem 3 fábricas no mundo. No Brasil só tem um representante e 0 máquinas. Eu estou louco para ter essa máquina. Só tem um representante no Brasil e não tem nenhuma máquina instalada. Ou seja, é a sorologia não treponêmica positiva e qualitativa, positiva e quantitativa, e a automatizada pelo VDRL. Porém, depende muito da prevalência, da demanda e da remuneração. Ou seja, um laboratório que faz 10 VDRLs num dia, ele faz mecanicamente individual. O laboratório hoje que faz 100, 200, 300, está tudo no automatizado. Isso daí deu resultados. Isso aqui é o trabalho do CDC, mostrando que as 2 falham, mas que o VDRL primeiro ainda é melhor. E essa é a máquina que eu acho que daqui a uns 5, 10 anos vai ser a grande máquina para sífilis, que é tudo automatizado e os 2 testes ao mesmo tempo. Esse trabalho aqui é uma série de trabalhos agora, de 1º de julho de 2020, revisando todos esses trabalhos. Dizendo aqui sobre cada exame, né, o que é sensibilidade. Sensibilidade é positivo quando tem doença e especificidade é negativo quando não tem doença. Isso é muito usado em laboratório. Uma paciente clínica que estava com exame negativo
porque a sífilis é uma doença tão grave, tão séria, que às vezes, com uma titulação muito alta, o primeiro exame dá negativo, precisa fazer uma diluição. Isso a gente chama de efeito pró-zona. Ou seja, essa mulher estava sendo tratada para condiloma por vírus, porque o VDRL dela era negativo. Quando eu bati o olho, eu vi que era sífilis, porque tem até um cheiro. A lesão tem um cheiro específico, acridoce. Eu sou louco para reproduzir esse cheiro. Já procurei na tecnologia, mas não consigo. Vou tentar, mas é difícil reproduzir cheiro. É o efeito pró-zona, é quando tem muito anticorpo e a sorologia é negativa. E casos assim, que a gente diz, olha, mulher grávida com atraso menstrual, teste positivo, VDRL 1:2, tomou 6 ampolas. O marido não reatou, mas, como era de uma mulher que deu positivo, tratou o marido. O controle de cura da gestante continuou sendo 1:2, ela tomou mais 6 ampolas, 12 ampolas. O marido continuou não reativo e se negou ao tratamento. A rede não tinha teste para passar limpo, encaminhou. Eu olhei o casal e vi que podia, ambos eram assintomáticos. Repeti todos os exames. Era um caso que era um falso positivo. Falso positivo numa mulher grávida com o marido negativo. Você imagina a cabeça do casal, um brigando com o outro, um reclamando com o outro, o homem é tudo assim, o homem sai mesmo, e ele não tinha nada, ela também não tinha sífilis, e ambos não tinham doença, e o sistema colocou doença nela. Outro caso é um colega que mandou, que dizendo, Mauro, não consigo mais, porra, falando palavrão, são 3 crianças com sífilis, era um pediatra. Resumo de um caso, gestante em trabalho de parto, VDRL 1:2, realizado, e o cartão do pré-natal, e não tratou. Sabe por que não tratou? Porque o colega achou que o VDRL era muito baixo, 1:2, e a gestante era direitinha da igreja. Direitinha da igreja não pega sífilis, segundo ele. E aí eu falei com ele, porra, meu irmão, temos que conversar. História. 2 semanas depois eu vi o casal, ela reativa, ele 1:32. Ele trabalhava embarcado em plataforma, teve uma relação extraconjugal, sempre usava camisinha, mas ele teve uma feridinha e embarcado, o médico de embarcado deu antibiótico para ele. Então, ele passou sífilis, né? Porém, ela disse que teve uma única relação extraconjugal, a direitinha da igreja 1:2. Foi com um primo que passou o dia inteiro tentando a cabeça dela e ela, para se livrar do primo, cedeu. Eu não caio na história que um é assim, outro é assado. Eu não sei quem pegou de quem, mas só sei que 1:2 era sífilis e o médico não tratou e a criança nasceu com sífilis. Então, tem muitos casos, né, que são casos clínicos, que diz até no tempo. Se a mulher tiver com 3 semanas do parto e fizer o diagnóstico da sífilis, embora você tenha feito tudo certo e o parto se deu com 40 semanas, é criança com sífilis. Não tem erro. E muitas vezes se pede um exame que nem precisa, que é o tal FTA-ABS, IgM, que eu falo muito nas minhas aulas médicas, que se pede todo dia, que não precisa. Nós estamos vendo aí no lance da Covid,
o IgG e IgM, as doenças não são iguais. IgM para sífilis não presta. E aqui o tratamento, que é penicilina, uma droga que o mundo tem há muito tempo, simples de fazer, simples de tratar. Então, controle de cura, por que eu insisti? Porque o controle de cura é feito com um teste de VDRL ou RPR, reação rápida da reação de plasmina, meses depois. Então, o indivíduo pode ficar até 18 meses. Nós temos que ver a diminuição. Era 1:8, diluição 1:8, tem que baixar para 1:4, baixar para 1:2. Então, a gente diz esse controle de cura. Não é uma aula para médico, mas para dizer que o controle de cura pelo teste treponêmico não se presta. O controle de cura é com a cardiolipina de Wassermann, de 1906. Até hoje é o exame padrão de cura. Então, o padrão de cura é o indivíduo melhorar da clínica e a sorologia baixar ou zerar. Então, a gestante tem que fazer o teste. Se não tiver resistência, se não tiver sensibilidade, a gente pode fazer. O indivíduo pode ter o efeito prozona. Quando você trata uma pessoa que tem manchas na pele, a lesão pode piorar, chamado reação de Jarisch-Rexheimer, e o doente fica puto da vida. Doutor, eu vim aqui e tinha 10 manchas no corpo. O senhor me deu o remédio e eu agora, no dia seguinte, estou com dor de cabeça, febre e minhas manchas aumentaram. Doutor, o senhor é um errado, o senhor errou, o senhor piorou a minha doença. Então, tem que ter segurança para dizer a senhora teve uma reação de Jarisch-Rexheimer. Quando eu matei os treponemas, houve uma reação antígeno-anticorpo que piorou a sua clínica. Isso é um bom sinal. É um sinal que eu estou matando o treponema no seu fígado, no seu baço, na sua medula, no seu sangue. É chamado reação de Jarisch-Rexheimer. Que doença tem isso? Um exame negativo pode ser, um positivo pode não ser. Pode ter uma lesão e eu trato e piora. Caraca, que doença é essa apaixonante? Que ainda existe com tanta. A sífilis é o elefante na sala. A sífilis, sabe o que é? É a criança pedindo esmola no meio da rua, vendendo jujuba no sinal. A sífilis é aquele monte de cachorro no meio da rua. Tem um monte de cachorro no meio da rua? Tem criança vendendo jujuba no sinal? Tem sífilis congênita? A sua administração pública é uma merda. Ponto. Simples assim. Não pode ter criança na rua vendendo jujuba. Não pode ter cachorro no meio da rua. E não pode ter sífilis congênita. Um cachorrinho ali, uma criança desolada lá, a gente corrige. Um caso de sífilis congênita ali, a gente corrige. Por isso que a meta é meio caso de sífilis congênita para cada 1.000 nascidos vivos. Ou seja, Niterói pode ter 5 casos de sífilis congênita no ano, que mostra organização. 90 não. É um elefante andando na rua e ninguém quer ver. E ninguém quer ver. Então, a sífilis, como outras doenças, é esse exemplo grosseiro que eu estou dizendo. Sífilis congênita 4%, 5%, me perdoe, e eu sou funcionário público. É serviço de saúde pública uma merda. Ponto. Fácil assim.
E nós estamos aqui para melhorar. Agora, temos que ter um trabalho decente. E o primeiro passo é reconhecer que temos o problema e trabalhar. Então, é esse filme que eu gosto muito também, é Dever de Casa. Atender como gostaria de ser atendido, examinar como gostaria de ser examinado, namorar como gostaria de ser namorado, pagar o seu funcionário como gostaria de ser pago. Para mim é o meu objetivo. É difícil, não é fácil como eu estou falando, não. Mas eu penso nisso todo dia. Esse é o Cobaias, para mostrar a Sífilis, que ela está viva entre nós. E esse é um filme heleno brasileiro que mostra a Sífilis num jogador de futebol do Botafogo, que era o maior craque de futebol, que morreu de neurosífilis, abandonado no manicômio no Brasil, porque os médicos não trataram. E ele não quis tratar de sífilis e morreu de sífilis. Gostaria, pessoal, também de dever para casa do grupo, por favor, Angélica, bota lá no post-it, que o grupo daqui que vai trabalhar na exposição assistam 4 seminários feitos pelo Ministério da Saúde, OPAS e Sociedade, que são os 4 primeiros que estão no nosso YouTube, lá da Sociedade. Epidemiologia, sífilis adquirida, eu falo, sífilis congênita e laboratório. E aí vocês vão ser pós-graduados em sífilis para ter uma ideia geral. E isso daí é o que eu vou querer fazer, né? Trabalhar numa exposição para que a pessoa veja a nossa exposição como eu gostaria de ver a nossa exposição. Quer dizer, atender. E hoje, quando vocês escutarem, lerem a palavra pessoa, leiam, vejam o ambiente. Eu sei que vai ser difícil eu colocar o conceito, mas a pessoa que eu estou falando é o ambiente. Se nós valorizássemos, se o mundo valorizasse aquele caso de comer bicho, comprar bicho vivo em mercado, não sei aonde, ter a interação silvestre. E nós temos aqui, pessoal, 14 de julho, nós temos o vírus sabiá na nossa floresta amazônica, que o desmatamento pode causar uma confusão muito grande. Nós temos vírus na floresta amazônica que nós não conhecemos. O sabiá conhecemos. Mas olha se o sabiá sair dali. E aí a culpa não vai ser mais do chinês que comia macaco, que comprava não sei o quê. Vai ser do indivíduo que tocou fogo na floresta ou que passou um trator na floresta. Isso pode, daqui a algum tempo, ser uma grande lambança. Então, onde vejam pessoas, vejam o nosso meio ambiente. E, para terminar, eu estou tirando a minha roupa. É como eu me vejo, como uma ponte, com pilares apoiados na terra. A pista está aberta para o universo. Eu estou aberto. Falo isso todo dia, eu estou aberto. Tenho cabos estaiados. São pessoas, vidas, instituições. Vou complementar isso aqui com o meio ambiente e, para ele, eu quero ter muita gratidão. Parte da minha família, minha mulher, meus 5 filhos, e agora já com genro e 2 netos, que é o meu núcleo. E agora vocês, né? Também, em outras exposições, eu vou botar aqui o Miro, vai ter o quadrinho do Miro aqui com o post-it de todo mundo, que eu tenho certeza que vai ser um dos grandes trabalhos que eu vou participar na vida. Tenho absoluta certeza disso. Um beijo, pessoal. Desculpe pelo atraso aí, pelo
papo maior, mas para falar de sífilis, vocês vão ver que a gente vai precisar de muitos seminários. Um beijo.